Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer uma gravação da aula que seria realizada presencialmente no dia 29 de junho de 2026, né? Nossa aula aqui para o quinto período do curso de Direito da FUPAC, véspera do exame institucional que vai ocorrer, né, no dia 30. Entretanto, em virtude de um jogo da Copa do Mundo da seleção brasileira, né, Copa do Mundo de 2026, esse jogo a ser realizado às 14 horas, a determinação da direção da faculdade foi para que os professores então gravassem as aulas assíncronas para disponibilizar aos alunos. E então, em virtude da situação de que a aula seria dia 29 e o exame institucional, que é o exame, né, em que a universidade determina uma prova geral para todos os cursos e o exame valendo 20 pontos para os alunos, aí a gente vai fazer essa gravação das aulas em razão dessa situação de Copa do Mundo, né, de jogo da Copa do Mundo. Então, eu vou disponibilizar, né, para vocês essa aula e vale como uma revisão. Aqueles que assim quiserem, né, podem assistir essa aula como uma forma de revisar para a prova no dia 30, na terça-feira. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, um material. Como o exame institucional da FUPAC, ele envolve toda a matéria do semestre, né? Toda a matéria. Então, eu vou fazer uma revisão de alguns pontos da matéria, desde o início, quando nós começamos o semestre, e aí a gente vai avançando até finalizarmos essa revisão. Perfeito? Deixa eu conseguir compartilhar aqui o material para vocês. Bom, esse aqui. Esse. O primeiro material que eu vou compartilhar com vocês vai ser sobre a nossa unidade relacionada à competência e ação, né? Foi um dos primeiros temas, na verdade, foi o primeiro tema mesmo, efetivamente, né? Que nós começamos a estudar o processo de conhecimento, a fase postulatória e decisória. Aliás, perdão, gente, fase postulatória e de saneamento, né? Para não confundir com a continuidade do processo de conhecimento. Essas semanas, né, que nós passamos, finalzinho, depois da prova, eu terminei a matéria e expliquei para vocês, né, como que se desenvolve o processo civil, né, o processo de conhecimento. Então, quando eu comecei o semestre, nós trouxemos para vocês algumas disciplinas iniciais, algumas matérias, né, que foram importantes vocês terem um conhecimento, uma teoria geral um pouco do processo civil, alguns princípios processuais. E agora a gente entra nessa fase, depois nós entramos na fase da estudar os capítulos do Código de Processo Civil. E nós começamos com a competência e com a ação, né? Então, expliquei também nas últimas aulas o processo, ele é um caminho, né? Então, o processo de conhecimento, ele tem um caminho a seguir, que é o procedimento comum, que é o rito comum, né? Que é aquele mais extenso, mais longo, e que privilegia a ampla defesa e o contraditório. Então, tendo uma visão do processo de conhecimento, é, fica fácil para os demais processos e procedimentos vocês entenderem. Então, eu acabei explicando isso, né? Fiz uma linha do tempo, né? Que a gente começa com a fase postulatória, vai se estendendo até a chegarmos esse semestre à fase de saneamento, mas depois tem fase instrutória e fase também decisória, quando aí encerra o processo de conhecimento. Provavelmente com vocês deve acontecer lá no sétimo período, né? Enfim, então depois de uma visão do processo, né, que eu falo sempre do processo como uma viagem, né? A gente começa, vou ao Rio de Janeiro, então é o início da nossa viagem, a petição inicial
e o objetivo no Rio de Janeiro, chegando no destino, é a sentença. No meio do caminho acontecem várias situações, ou podem acontecer, que acabam atrasando a viagem, né? Tipo um engarrafamento, uma barreira que caiu, enfim. Você acaba atrasando a sua viagem. E o processo é assim também, acontecem vários incidentes no seu caminho. Alguns desses incidentes nós chegamos a falar com vocês, né? Por exemplo, a questão de competência absoluta, relativa, pedimento, suspeição do juiz. E aí, agora, a gente vai exatamente concretizar isso, né? Fechamos esse processo todo, então, de saneamento na última aula, e agora aqui nós vamos começar, então, essa revisão, tá bom? Bem, começamos, então, direto ao ponto, né? Vou ficar falando muito também não, que já foi dito isso bastante no semestre inteiro, muitas vezes durante o semestre. Vamos começar tratando da competência, e aí a gente vai avançando conforme, né, a necessidade dessa revisão para a gente fazer vocês fazerem a avaliação institucional. Bom, competência, ela é um tema extremamente importante para, para o direito em si, né? É extremamente importante para o direito, porque define ali, né, qual que é e onde que vai ser feito a propositura da ação, né? Onde que a ação vai ser proposta. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, gente. Em relação ao vídeo, o áudio, estão me ouvindo, né? Parece que sim, tudo ok. Aqui o áudio, eu estava meio baixo, deixa eu ver se eu aumentar aqui, precisa. É porque estava fazendo barulho de outras coisas. Ei, som. Alô? Bom, vou deixar aqui, eu acredito que fique bom. Né? Porque se às vezes entra mensagem do WhatsApp, aí fica ruim aqui. Muito bem. É isso aí. Vamos compartilhar de novo. Desculpa aí, gente. Não, na configuração de compartilhamento, quero compartilhar. Até esse material eu disponibilizei, né, para vocês. Está lá como a unidade 2 e porque a primeira parte foi uma introdução ao estudo do processo civil. Bem, mas como eu estava dizendo, a competência ela é de extrema importância porque a gente precisa, né, da competência para fazer com que a ação seja direcionada para o caminho correto, né? Para o momento correto. Então, ele é um tema que é muito importante dentro do processo civil e, por conta disso, a gente precisa estudar a competência e ter um conhecimento dela, né? Ter uma noção de competência. Ela é uma ação em que realmente a gente precisa ter essa visão, né? De como funciona os processos de competência. Tá? Bom, aí o seguinte, vamos voltar aqui para o material. Eu trouxe aqui a definição, né, de competência para vocês, que é essa regra delimitadora do exercício da função jurisdicional a ser desenvolvida por cada órgão jurisdicional. Né? O Alexandre Freitas Câmara define como a competência o conjunto de limites dentro dos quais cada órgão do Poder Judiciário pode exercer legitimamente essa função jurisdicional, né? Então, a competência, ela pode se né, dizer que é para onde a gente endereça a petição inicial. E a competência, eu, né, comecei estudando competência com vocês, falando da petição inicial, do artigo 319 da petição inicial, inciso 1. E ele diz lá, né, que como requisito nós temos de competência, a gente tem um requisito que é o endereçamento, que é o juízo, né, para o qual ela vai ser endereçada. E isso é o que define a competência. Então, toda vez que a gente vai ajuizar uma demanda, é ali, né, que você tem que saber como que você vai, o juízo que você vai endereçar essa demanda. Se é um juízo de primeira instância, se é um juízo de segunda instância. O CPC, no artigo 319, inciso 1,
Inclusive, ele fala em juízo, né? Não em juiz. Então, ele fala em juízo. Por quê? Pode ser primeira instância, segunda instância, terceira instância, pode ser civil, criminal, trabalhista, enfim. O juízo não é o juiz, a pessoa física, mas sim o órgão jurisdicional que vai ser apto a apreciar a sua ação, a sua petição inicial. Então, é isso. Ele delimita, a competência delimita o exercício da função jurisdicional. É a jurisdição que tem o poder de dizer o direito, né? Esse que é o significado de jurisdição. Ela não, apesar da jurisdição ser una, né? Ou seja, do Eaporta ao Chuí, as regras, né, da jurisdição, do processo civil no Brasil, ela é única e a jurisdição nossa é soberana, ou seja, aplicada aqui ao direito interno, né, do Brasil, a gente utiliza as nossas regras processuais. Ficaria muito difícil para um juiz, por exemplo, que está lá no Amazonas, em Manaus, julgar uma causa que aconteceu aqui em Ubá, né? Então, existem regras que delimitam esse exercício da jurisdição. Vocês estudaram lá em jurisdição, que a gente tem a jurisdição especial, composta da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, que é a jurisdição especial, e nós temos a jurisdição comum, que é aquela que define, né, se é a jurisdição federal ou se é estadual. E a gente vai fazendo isso por, né, inclusive, um critério de eliminação, né? Ah, não é jurisdição especial, aí passa a ser, então, a jurisdição comum, né? Então, é isso que vai acontecendo. E aí, gente, dentro da jurisdição, especialmente a jurisdição comum, mas isso vale para todas as regras, né? A gente define a jurisdição como essa forma de limitar, né, de delimitar o exercício dessa função exercida pelos juízes, representantes, né, dos estados. Então, o que acontece? A gente tem aqui, dentro da jurisdição, essas regrinhas que o CPC determina, né, mas não são regras todas taxativas, ou seja, existem outros locais possíveis de estudarmos essas regras, mas as principais, né, no caso civil, estão em Código de Processo Civil. E o importante é vocês entenderem que é isso, a competência delimita o exercício da jurisdição. Um juiz de UBA, por exemplo, ele não pode exercer a sua função lá em Visconde do Rio Branco ou em Juiz de Fora, porque, na verdade, ele né, tem que ter um limite para ele exercer essa função, porque ficaria muito difícil para os juízes, né, decidir todas as causas em todos os lugares. Então, a jurisdição, por exemplo, da comarca de Ubá e a jurisdição estadual, ela é dividida em comarcas, aí a gente tem essa, essa situação que a comarca de Ubá, então, ela é composta pela jurisdição de juízes cíveis, criminal, né, juizado especial, que vão julgar as causas delimitadas pelo Código de Processo Civil, por regras também administrativas dos tribunais de justiça. E a competência, ela é importante para que o processo não crie, né, situações de possa demorar muito tempo, né? Então você precisa saber qual que é o juízo competente para julgar a sua causa, então esse processo vai ficar demorado. Bom, resumo, gente, competência é isso aí que nós já falamos, vocês já sabem muito bem. A gente está fazendo aqui uma revisão, né? Vocês também já sabem, falamos bastante, que a gente divide a competência, né, em competência absoluta e relativa. Nós temos duas regrinhas, né, de competência, duas espécies, né, não regras, melhor dizendo, de competência absoluta e de competência chamada competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta é essa aqui que
São normas de ordem pública, são critérios para proteger os interesses públicos e são instituídos para relativas e que são instituídos para atender os interesses das partes ou a tutela dos interesses particulares, tá? As relativas, né? A absoluta, ela é nessa situação que eu falei que os interesses públicos prevalecem sobre a relativa. Então, o primeiro ponto para entender a competência é saber que nós temos duas espécies, uma é relativa, a competência relativa, ela visa, né, atender o interesse das partes, o interesse é das partes, e eu já falei para vocês que é da parte ré, é o réu que tem que alegar a incompetência relativa, porque o interesse é dele, depois a gente adentra nisso, né, senão ele tem que se deslocar, né, a um foro que ele teria preferência. Mas como não há um problema, um vício processual, não é uma nulidade absoluta, ela é uma nulidade relativa que ela convalida a partir do momento em que o réu aceita, né, que aquela ação vai ser proposta em um foro diferente, né, do que deveria ter sido feito, porque ele não suscitou a incompetência. Ele teria preferência para atender aquele foro e ele não atendeu. Então, ela passaria a ser uma competência para ele, mas é o interesse dele. E se ele não alega, o azar é dele, né? Não há um prejuízo ao processo, não ofende uma norma de ordem pública. Diferente da absoluta, que sim, que isso acontece, né? Essa norma de ordem pública, ela é afetada, tá? Bem, a gente vai falar muito ainda sobre isso aqui, mas hoje a aula não é só sobre competência, né? Também não quero ficar agarrado aqui muito tempo em relação a isso. E aí, na competência absoluta, está ali, né? Se baseia em regras imodificáveis, que, quando desrespeitadas, dão uma ação de vício de nulidade absoluta, né? Porque são normas de ordem pública, normas cogentes, que, se elas forem desrespeitadas, é uma nulidade muito grave, né? Por ser absoluta. São insanáveis os vícios, e pode até ser conhecida pelo juiz e alegada pelas partes também, né? O juiz, né, que não tem competência para julgar a causa absoluta, ele é considerado um absolutamente incompetente, tá? E ela pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. O réu, preferencialmente, deve arguí-la na contestação. É a preferência, tá? Já a relativa é aquela que pode vir a ser modificada pela vontade das partes, como uma causa de eleição de foro, ou, né, em virtude de uma prorrogação da competência porque o réu não alegou, né? Os vícios são sanáveis, ou seja, não implicam na nulidade do processo, pois podem ser revertidos. Então, um exemplo, se eu vou mover uma ação de cobrança contra uma pessoa, essa ação ela vai ser movida contra uma determinada pessoa e ela vai, especificamente, a gente vai fazer uma ação em que eu tenho que propô-la, né, eu tenho que fazer a proposta dessa ação no domicílio do réu, que essa é a regra do artigo 46 do CPC. É a regra geral. No caso de bens móveis, uma ação de cobrança, o domicílio é do réu. É a regra geral. Então, se eu proponho em um foro diferente dessa ação, se eu não proponho ela no domicílio do réu, e sim eu, como autor, ajuizo a ação aqui o bar, por exemplo, né? Então, eu vou ajuizar a ação aqui o bar, incumbiria ao réu, né, alegar essa incompetência relativa do juízo. Se ele não alega, o azar é dele, porque não há uma ofensa a uma norma de ordem pública. Que o artigo 46 do CPC fala, né, que, quando se tratar de ações de direito pessoal ou real de bens móveis, a competência é do réu. Mas, para o Estado, se o autor não respeita essa regra, o azar é do réu e não tem nenhum prejuízo para o Estado, porque ele vai julgar de qualquer maneira. Tá? Então, não tem essa confusão. Não há um problema ao processo. Não ofende uma norma
de ordem pública, em que a gente pode falar que haveria ali uma situação muito crassa, um erro muito crasso que não poderia ser convolado. Então é isso, tá? Em regra, o juiz não pode alegar de ofício a incompetência relativa, tem essa súmula do STJ, exceto aí no artigo 63, parágrafo 3º, que se, antes da citação do réu, a cláusula de eleição de foro, que modifica a competência relativa, for abusiva, o juiz pode decretar que ela seja, né, também, né, assim, considerá-la nula e modificá-la, mas em regra a relativa não é alegada pelo juízo, tá? Muito bem, então isso é uma exceção também nos juizados especiais. O juiz também ele pode alegar incompetência relativa, né, porque é um sistema diferente do processo civil. Os critérios que determinam a competência relativa é o territorial e o valor da causa, tá? E apesar de que o artigo 47 está ali dentro do rol de competência relativa, por se tratar de uma situação de imóvel, ele é considerado uma competência absoluta, assim como também quando se tratar de idoso, tá? Em que ele tem sempre uma preferência do foro. Bom, vamos falar um pouquinho dos dois critérios. Eu não vou me atentar só à competência, né, gente? Tem umas coisas para revisar. No caso específico da relativa, que a gente tem aqui, essa competência relativa, ela está aqui no artigo 46, que é o critério territorial que é o mais usado. Então, competência relativa utiliza dois critérios. Dentro das espécies de competência, a relativa, ela vai utilizar dois critérios. O critério territorial e o valor da causa. O territorial, então, está previsto no artigo 43 ao 53. Então, o que eu falei com vocês, a regra geral, a ação fundada em direito pessoal, direito real sobre bens móveis, será proposta em regra, no foro do domicílio do réu. Observe que aqui o artigo não impõe, ela não fala deverá, tem que ser proposta, será proposta em regra. É o que deve seguir a regra. Se o réu alegar, ó, autor, você tem que seguir a regra do 46. Se o réu não alega, o problema é dele. Então, essa é a regra em geral do 46 que precisam saber com relação à competência territorial. Aí, ó, se tiver mais de um, aí tem outras né, regras aí que vão ser determinando. Se tiver mais de um domicílio, né, o critério será do autor da demanda, qualquer um deles, enfim, tá? Sendo incerto ou desconhecido, poderá ser demandado onde foi encontrado. Mais importante é guardar o 46. Principal regra, a gente vai ver que tem outros, né? O valor da causa, né, é partir, já explicamos, né, toda causa tem que ter um valor, e esse valor é para poder dar uma, enfim, né, questão de custos processuais, honorários de sucumbência, e também saber se é justiça comum ou justiça especial, juizado especial. A gente já falou sobre o valor da causa em aulas, vamos falar depois. A competência relativa, ela pode ser modificada, né, pela competência, pela conexão, pela continência, né? Também pode ser prorrogado por convenção das partes ali, certo? E eles cláusula de lição de foro. Então, legalmente, a conexão e a continência, elas modificam a competência relativa e a voluntária seria quando as partes modificam, né, o critério de competência relativa, porque elas escolhem um foro diferenciado. Por exemplo, eu assino um contrato, né, que deveria, se for fazer uma ação de cobrança, uma contrato de compra e venda com uma pessoa, a pessoa está me comprando um bem. E aí, é um bem imóvel. Eu coloco como a gente coloca no final do contrato a cláusula de competência. A gente coloca que é com a marca de UBAR e o réu, o contratante, né, a outra parte seria de juiz de fora. Então, se eu fosse uma informação, eu teria que mover lá, mas eu coloco essa cláusula de eleição de foro no UBAR. Então, modifica a competência relativa. Tá? A conexão, né, que é também uma forma legal de modificá-la, é quando há em comum pedido ou causa de pedir, né, que a gente já falou bastante sobre isso em sala de aula. Eu acho até que fica mais fácil vocês visualizarem isso agora, né, gente? Estudamos petição inicial,
fato, fundamento jurídico, né, que é a causa de pedir e os pedidos, né? Então, para evitar decisões conflitantes, eu entro com uma ação, ela cai na primeira vara civil. Aí a outra parte entra com a ação e cai lá em Visconde do Rio Branco, uma vara civil de lá. As ações são conexas, né? Precisam ser reunidas para evitar decisões conflitantes, né? A ideia da conexão é evitar decisão conflitante. Então, quando houver em comum o pedido ou a causa de pedir, a gente tem essa situação, né, relacionada à conexão, tá? E aí ela vai ser reunida primeiro para o juízo que distribuiu a ação, onde ela foi distribuída. Então, aqui tem os exemplos, né? Aí a gente tem aqui, tá? A indenização por perdas e danos contra o mesmo réu. Aí, aí as ações distintas com idêntica causa de pedido, uso capião, né? E ação reivindicatória, tá? A prevenção, isso que eu falei, né? Ah, são duas ações que têm em comum o pedido ou a causa de pedir. Qual o juiz que vai julgar a causa para evitar decisões conflitantes? É aquele que primeiro a conheceu, né, da causa, quando ela é distribuída. E isso a gente chama de prevenção, né? Será com registro ou distribuição. A distribuição ela vai ocorrer quando a comarca tem mais de uma vara, né? Então, por exemplo, o BA tem duas varas cíveis, uma de família, então você tem que distribuir a ação, num caso de uma ação de perdas e danos. O registro quando é vara única, né? Então, quem primeiro entrou com a ação, senador Firmino, que é vara única, por exemplo, aí vai ser lá, tá? Então, assim, senador Firmino, que quem primeiro distribuiu a ação lá. Aqui agora foi primeiro a distribuição, né? Vai para a primeira ou segunda vara civil e aqui aquele que primeiro entrou e foi registrada a ação. Então é isso, tá? Artigo 59 torna preso. Então, uma ação que entrou na primeira vara civil em Bahia, a outra entrou na segunda vara civil, ou em outra cidade, quem primeiro distribuiu vai atrair a outra ação. Feito? Bom, a continência, né? A continência é um pouco diferente. A continência é quando o objeto de uma é mais amplo do que a outra, tá? Isso aqui é continência. Frente ao valor da causa, então essas modificam a competência territorial. O valor da causa a gente já falou do artigo 292 do CPC, mais à frente a gente fala de novo. Então, isso refere-se à competência relativa. Já em relação à competência absoluta, os critérios são três. E olha só, né? Verifique que na relativa, essa questão do valor da causa, né? Que é bem específica, mas a territorial, o problema é do réu, né? O problema do réu ali. Então, o réu, em regra, né? Tirando a questão do artigo 47, de se foi idoso, e ele que tem essa competência, né? Ele tem esse problema. Se ele não é legal, o azar é dele. No absoluto, você vê, vocês vão observar que há uma ofensa ali, uma norma de ordem pública, há um prejuízo ao processo. Então, ó, a funcional é um critério, né? Que é determinada pela função que o órgão tem que exercer. Então, se é um juiz de primeira instância, né? Ele tem que julgar a causa, não pode ser um juiz de segunda instância, tá vendo? Que um exemplo, né? O juiz de primeira instância, ao final haja recurso, terá competência para conhecer da ação as câmaras do tribunal, e não o juiz de primeira instância. Critério funcional é isso, é um critério de hierarquia dos juízes. Esse que é um critério funcional. Feito? Bom, já em razão da matéria, competência em razão da matéria, que é determinada diferentemente do funcional, aqui é a natureza da causa, do objeto, né? Por exemplo, aqui o BAR, se a gente tem vara de família, as ações de divórcio vão para a vara de família e não para a vara civil. Ah, se é uma ação trabalhista, ela vai ser julgada na justiça do trabalho, não na justiça comum, né, na justiça civil. E isso aí, então, influencia muito, né? Influencia bastante também uma ofensa. Imagina, quem tem que julgar essa ação é o juiz do trabalho e ela foi proposta no civil. Olha como o vício ele é insanável, né? Não é possível corrigi-lo, como isso traz um problema ao processo, né? Então, ofende uma norma de ordem pública. Não, isso é matéria a ser julgada pelo juiz do trabalho, né?
Então, é isso, em relação ao objeto, né, especificamente. Então, se a gente tem uma especialidade na causa, tem família, então quem tem que julgar a causa de família é a vara de família, tem que ser lá a proposta, né? Aqui também, ó, processo de falência e recuperação de empresas, é lá que tem que ser proposta a ação. Isso aqui é em razão da natureza. E, em razão das pessoas que estão litigando também, né? É uma vara da Fazenda Pública, por exemplo, ações contra a União, né? Autarquias, enfim, contra os entes públicos, são processadas, em regra, no juízo da Fazenda Pública quando tem, se não tiver na justiça comum, né? A gente tem que ver esse critério. Mas, por exemplo, quando a gente tem juízos que uma ação que envolve a União Federal, tem que ser na Justiça Federal, por exemplo, né? A Caixa Econômica Federal. Então, a pessoa que está litigando ali, ela tem um foro diferenciado específico. E por isso, né, como ela tem esse foro, a Constituição Federal tem algumas regras sobre isso, é lá que tem que ser proposta a ação. Feito? Tudo bem. Então, é isso aí, os três critérios, em razão da pessoa, em razão da matéria e o critério funcional. Conflito de competência, né? Aqui pode acontecer os dois juízes de se afirmarem que são absolutamente competentes, que é uma regra, né? Ou incompetentes, né? Absolutamente incompetentes, tá? Então, é isso daí. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou dois ou mais juízes se consideram incompetentes, que é o que é mais comum que a gente vê, né? Raramente a gente vê que os dois juízes são competentes, né? A gente vê muito que eles são se declarando incompetentes. Bom, então é isso aí, né? Entre dois ou mais juízes, a controvérsia acerca da reunião e separação de processos. Se forem dois juízes estaduais, quem define essa competência nesse conflito é o Tribunal de Justiça do Estado. No caso aqui de Minas Gerais, dois juízes cíveis se dizem incompetentes ou competentes, há o conflito de competência. Isso é suscitado pela própria parte ou pelo próprio juízo, e aí ele é encaminhado para o TJ resolver. Se é entre, por exemplo, justiça especializada e justiça comum, justiça federal, justiça do trabalho, ou justiça estadual, trabalho, aí é o STJ. Ou se for até entre justiça estadual e justiça federal, é o Superior Tribunal de Justiça, e entre os tribunais é o STJ. Certo? Bom, é isso. Então, sobre competência, gente, é isso. Saber as duas espécies, a relativa e a absoluta, né? O problema de um e o problema da outra, tá? A relativa causa um prejuízo para parte ré e a absoluta ela causa um prejuízo para o processo, né? Então, ela é um vício insanável, porque, poxa, matéria, né? Aquela matéria tem que ser julgada pelo juiz do trabalho, não pode ser pelo juiz civil. Tem que ser pela Justiça Federal, não pode ser pela Justiça Estadual. Então, ofende muito ali uma norma de ordem pública. E a relativa ao interesse da parte ré, que teria um privilégio do foro e não quis utilizá-lo. Ela pode ser modificada pela conexão e pela continência. Bom, acho que sobre competência é isso aí, tá? Essa recordação, nós estudamos artigos, né, até o 53, falei algumas regrinhas. É um tema extremamente complexo, realmente, não é um tema simples, né? Competência, tem várias regras, várias situações, mas a base é essa aí que vocês precisam saber. E dentro ainda dessa unidade, né, importante que fala lá o CPC da jurisdição, da competência e da ação, a gente precisa estudar um pouquinho sobre as ações, né? Eu falei uma aula sobre isso com vocês, foi até uma véspera de prova. Ação é a faculdade que o sujeito tem de dirigir-se ao Estado para obter uma tutela jurisdicional. A ação é diferente de um conceito de processo, né? O processo é a função, o poder, né? E, em que o Estado tem.
colocada aí à disposição do Estado para o processo, ele instrumentaliza a jurisdição, né? Que é esse poder de julgar o caso. Então, o processo são regras, são normas que são dadas ao Estado, né, no caso ao juiz, para julgar as causas. E a ação é um requisito, né, que a pessoa tem de poder entrar ou não, é um direito até constitucional, direito de ação. Então, é a faculdade que a pessoa tem de resolver seu conflito através do Estado, e não com as próprias mãos, né? Essa que é a questão. São condições aí da ação que a gente tem. Então, a ação é um requisito. Ah, se confunde com direito material? Não, tá, gente? Ela não se confunde com direito material, embora possa até estar próximo, mas é um requisito. O que é importante é você distinguir o que é o processo, que é a ação, né? Mas dentro da ação, você tem que ter alguns requisitos, né? Que são requisitos processuais para você ter essa faculdade de agir. Então, um requisito é a legitimidade, né? Para a causa, a pessoa tem que ser legítima, e aqui eu vou bater sempre numa regrinha muito específica do artigo 18 do CPC. Eu gosto muito de falar isso com vocês sempre, isso é uma regra que é importante vocês gravarem, que é a do artigo 18, que diz, ó, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, a regra é, o autor entra em juízo pleiteando um direito próprio. O autor não pode entrar em juízo pleiteando um direito de outrem. Eu vou à justiça pleitear um direito meu. Eu não posso ir na justiça pleitear um direito de terceiro, tá? De terceiro. Se o meu filho é menor de idade, é ele que está entrando na justiça representado por mim. Aí é representação. Mas ele é o autor da ação. Isso é o que a gente chama de legitimidade ordinária. Mas se observem que aqui no finalzinho fala, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, aqui, excepcionalmente, a gente tem a chamada legitimidade extraordinária ou substituto processual, quando o autor entra em nome próprio pleiteando um direito alheio. Isso é chamado de substituto processual, né, ou de legitimidade extraordinária, tá? É exceção. A regra é ordinária. O autor pleiteando um direito próprio. A extraordinária, o autor estaria pleiteando um direito de outro, salvo quando permitido em lei. Exemplos, né? Regimes dotais, Ministério Público, associações, tá? Sindicatos. Então, isso aí que eu acho interessante, tá? Vocês saberem. Sindicato, quando é ação coletiva, né? Ações, por exemplo, civil público, essas coisas, tem divergências, mas fora isso, o sindicato, quando entra numa ação, ele está lá como substituto processual, o MP, associações, da mesma forma, né? Estão entrando em nome próprio, pleiteando lá um direito alheio, tá? E, então, a legitimidade é muito importante que vocês gravem isso. Claro que existe a legitimidade passiva, né? Claro que você tem que entrar contra o verdadeiro réu, né? Que é a legitimidade passiva ad causa, mas é necessário que vocês também pensem na ativa, que é o principal fundamento que a gente está falando aqui, em que a gente está, né? Só estou interrompendo aqui para ver se o Zoom está dando mensagem, né, dizendo que não tem ninguém aqui, senão ele interrompe a gravação. Não pode acontecer isso. A legitimidade ativa, né, é essa que ordinária, ninguém pode pleitear em nome próprio direito à lei. Ah, claro que a passiva, ela existe também, você tem que entrar contra o réu. Mas ali o artigo 18 refere-se à ativa. Bom, para a prova, basicamente isso que vocês têm que saber, tá? E, e o interesse de agir, né? Que é outra condição da ação. Esse direito de agir, eu tenho que ter o interesse. Esse interesse, ele é resumido no binômio necessidade e adequação. O autor tem a necessidade de obter o bem da vida pretendido, sem devida intervenção do judiciário, né? Ou seja, se o autor não consegue entrar, resolver o problema sem o judiciário, ele tem interesse.
É fácil, né? Necessidade, né? Ali, então é isso. Adequação, o pedido do autor deve estar apto a resolver o conflito, né, de interesse apresentado na petição. E ele tem que seguir o rito comum, rito específico. Bom, então são esses dois. O CPC de 2015 não traz possibilidade jurídica do pedido, mas ela está implícita, né? Ou seja, não pode ser um pedido proibido pela lei, tem que ser um pedido legalmente possível. Tá? Então, aí eu até coloco que ainda que não seja prevista, né? Não, nunca deixará de existir faticamente, né? Se não tiver, se o pedido não for possível, uma dívida de jogo eu não posso cobrar, né? Que é ilícito. Então, o juiz vai extinguir a causa, tá? Então, legitimidade, ordinária, extraordinária, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. E, como elementos da ação, a gente tem aí, né, as partes, pedido e causa de pedir. As partes, né, a gente já falou sobre isso, nós vamos falar sujeitos do processo daqui a pouco, né, autor e réu, que eles participam da relação jurídica processual da ação. O pedido, né, que é uma providência jurisdicional pretendida, né, condenação, constituição, declaração, né, são muito importantes o pedido ali, tá? O pedido ele pode ser determinado, tem que ser certo, a gente fala isso depois também em petição inicial com vocês, né? Então, basicamente, a prova, né, é saber o pedido e as partes, os elementos da ação, tá? E a causa de pedir. Isso tudo já fala muito da petição inicial, né? Vocês já estudaram, a gente já estudou, acho que facilita até entender. É difícil dar processo um, porque vocês ainda não têm essa noção. Depois, quando a gente agora completou o semestre, eu já falei de petição inicial, né? Em tese, vocês já sabem que o requisito da petição é a causa de pedir. A causa de pedir, ela é, né, resumida em fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, é o direito que o autor quer que seja aplicado ao caso, né? Então, você tem que expor ali o fato e a consequência jurídica do pedido e não consequência legal, tá? Já expliquei isso. E adotada essa teoria da substanciação da individuação, né? Causa de pedir próxima e remota. O fato é a causa de pedir próxima e o fundamento, aliás, é remota e o fundamento é a próxima. E está próxima do pedido. Mas isso tem muita divergência doutrinária acadêmica, falamos isso em sala, mas aqui, então, são elementos da ação. Importante, né? Partes, pedido e causa de pedir. E fala um pouquinho depois na petição inicial sobre isso. Certo, gente? Bom, então esse aí, essa revisão dessa primeira parte. Vamos passar para a outra parte, né, da nossa revisão aqui, sujeitos do processo. Deixa eu compartilhar aqui agora outro material, sujeitos do processo. Que está aqui. Isso. Ok. Então, nós continuamos, né, dentro do CPC e aí até relacionado à própria petição inicial, falando sobre os sujeitos do processo. Que é um tema muito importante, né, que é o inciso 2 lá do artigo 319, que fala sobre as partes, né, a qualificação das partes, né, no caso, pessoas físicas ou jurídicas, enfim. Quem pode ser parte do processo, né? Além de autor e réu, a gente tem outras partes também. A gente tem alguns pressupostos, né, relacionados às partes, né, subjetivos, o juiz, a parte, o juiz, que falam um pouquinho, né, que tem que ser imparcial, né, se o juiz não for imparcial, pode alegar o impedimento dele, no artigo 144, ou a sua suspeição, que é o artigo 145, isso é um tema muito recorrente, né, no dia a dia nosso. Então, o juízo ele pode ser
tanto um juízo que é incompetente, perdão, além da incompetência, né, um impedido ou suspeito, além de incompetente, né, também relativamente ou absolutamente, tá? Mas no caso aqui, o juízo ele é um juízo em que, né, ele tem que ser, além de competente, não pode ser impedido. O artigo 144 traz os casos de impedimento do juiz. O juiz impedido é aquele que tem algum parentesco, né, com quem está litigando ou ele mesmo já litigou. Não vou ler todos esses artigos aqui, mas aqui, ó, o juiz que interveio como mandatário, oficial como perito, membro do MP, ele não pode julgar a causa, né, depois se ele passa num concurso para juiz. Ah, se ele tivesse na segunda instância, olha lá, o que conheceu em outro processo, em outro grau de jurisdição. Ah, ele atuou como advogado da primeira instância ou como juiz e foi promovido para o tribunal e caiu de novo para ele. Ele não pode julgar essa causa, né? Aqui, o inciso 3 refere-se muito a parentesco, né? Advogado, membro do MP, companheiro, essa parte toda ali, tá? Ou seja, né, parentesco ali, ó, cônjuge, companheiro, qualquer consanguíneo ou afim em linha reta, colateral até o terceiro grau, inclusive, né? Não pode litigar. Ah, quando for parte de um processo, ele próprio, cônjuge, companheiro, né? Quando sócio, direção de administração. Isso aqui é bem polêmico, né? Porque o sócio ou membro de direção, tem alguns ministros, né, que têm aí faculdades, são empresários, têm empresas e julgam as causas. Bom, são essas hipóteses, tá, gente? Enfim, tá? O impedimento. A suspeição está no artigo 145. A suspeição são critérios mais subjetivos, e isso é mais difícil mesmo, né? Ser identificado. Por exemplo, o que é amigo íntimo ou inimigo da parte? O impedimento é objetivo, ó, parentesco, se já atuou. Agora, como é que você define que o juiz é amigo ou inimigo da parte, ou de seus advogados? Né? É mais difícil. Que é receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes e depois de iniciado o processo, ou aconselhar alguma das partes acerca do litígio, né? São hipóteses que têm que ser analisadas e provadas. Ah, recebeu lá brindes, final de ano, uma empresa faz isso comumente. Antigamente era muito comum isso. Isso caracteriza suspeição, né? Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Enfim, em relação ao juízo é isso, tá, gente? Impedimento e suspeição do artigo 144, 145, pode ser alegado pelas partes ou o próprio juiz se declarar de ofício, tá? Bom, em relação à parte, confirmar se o Zoom está aqui, tudo ok, beleza. Em relação à parte, né, a gente passar um pouco mais rápida, tem muito assunto, capacidade de ser parte, né, a personalidade jurídica que todo mundo tem. Agora, é diferente da capacidade de estar em juízo, a pessoa, né, todo mundo tem capacidade de ser parte, e desde crianças, recém-nascidos, né, pessoas jurídicas, mas nem todo mundo tem capacidade de estar em juízo. Os menores precisam estar representados, né? Não confunda com legitimidade extraordinária, porque o representante ele atua em nome do representado, né, e no interesse dele. Então é isso, né? As pessoas naturais, por exemplo, né, elas são, né, representadas lá no juízo, no caso, o curador especial, né, no caso aqui, ó, artigo 72, tá, gente? Sempre bom. 71 diz que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador. E o 72, ó, o juiz vai nomear curador. É incapaz se não tiver representante legal, o interesse deste colidir com os daquele, enquanto durar a incapacidade. E o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa. Se o réu está preso, ele é citado, não contesta que ele está preso, o juiz nomeia para ele normalmente um advogado, né, ativo ou defensor para fazer a sua defesa, e somente no caso de citação por edital, tá, gente? Também, certo? Então, não esqueça o artigo 72.
As pessoas jurídicas, o artigo 75 traz a regrinha aí em relação a como que elas vão, né, ser representadas em juízo. Isso é muito importante, né? O município, seu procurador, associação do município, massa falida, espólio pelo inventariante, tá? Que a sociedade, associação por seus administradores, pessoa jurídica estrangeira por seus representantes, o condomínio pelo administrador ou síndico, né? Tá? Pessoas casadas, hein? Um tema muito importante, ó. Toda vez que o cônjuge estiver em juízo, precisa do consentimento do outro se a ação for sobre um direito real imobiliário, exceto se for casado pelo regime de separação absoluta de bens. Ao mesmo tempo, o parágrafo primeiro fala que ambos os cônjuges serão citados, ou seja, vou entrar com uma ação imobiliária, é um litisconsórcio necessário, que a gente vai tratar já já dele aí, tá bom? O artigo 76 traz as consequências. Vou acelerar um pouquinho, né, para a gente ir para frente. Capacidade postulatória pertence ao advogado, que é o que a gente já falou muitas vezes aí com vocês, tá? Procuração, essa parte toda já explicamos um pouquinho para vocês. Não vai ser nem objeto nosso do simulado em si, né? Então, é mais para vocês terem aqui uma ideia e podem julgar, né? Então, os pressupostos processuais objetivos relacionados aí aos sujeitos do processo, né? O julgado de dependência, não pode haver isso, né? E isso é importante que se tenha válido. Que a gente tem, então, falou de juiz e parte são subjetivos. Dever das partes procuradores também. Isso não vai ser objeto da prova. Agora sim, litisconsórcio, sim. Deixa eu só verificar o zoom aqui novamente. Ok, tranquilo, beleza. O zoom tá aí gravando direitinho. Não, isso processo. Isso. Bom, é... litisconsórcio. Tá ligado, né? Sujeitos do processo, a pluralidade, né? De partes, sujeito a um dos polos da demanda, que é o litisconsórcio. Ao polo de acumulação de sujeitos do processo, a gente tem, então, pluralidade de autores e de réus. Se é autores, é um litisconsórcio ativo. Se há uma pluralidade de réus, é passivo. Ou misto, né? Pode ter vários réus, vários autores e vários réus. O litisconsórcio, ele pode ser inicial, né? Então, ele pode ser começar um litisconsórcio inicial ou pode ser formado depois. Aqui, eu acho mais importante, né, vocês entenderem e definirem. O litisconsórcio, ele é unitário quando a sentença deve ser idêntica para todos os litisconsortes, tá? Então, ela tem que ser igual, tá? Artigo 116 do CPC. Uma ação de anulação de casamento, não tem como anular só para uma das partes, né? O simples, quando existe a possibilidade da sentença conter resultados diferentes. Ou seja, não tem que ser igual para todo mundo. E, quanto à obrigatoriedade, ele pode ser facultativo, né? A formação sua não é obrigatória, por exemplo, nem ações de condôminos, de condomínio, né? Os condôminos podem entrar ou não, podem estar sozinhos ou não, o acidente de trânsito pode entrar em conjunto ou não. O necessário, quando a sua formação é obrigatória, e aí quando houver, né, uma determinação da lei, por exemplo, fala em casos de cônjuge, que a gente viu ali do artigo 73, né, no caso de uma ação real imobiliária, ou pela natureza da relação jurídica controvertida, né? A eficácia depender da citação de todos. Do campeão, por exemplo. Até cito aí, ó, né? Como exemplo para vocês. Normalmente, o litisconsórcio necessário ele é unitário e o facultativo ele é simples, tá bom? Essa é a regra. É difícil aqui o litisconsórcio ativo, né? Necessário ativo, certo? A gente vê mais o passivo, tá? E é isso, né? A sentença de mérito proferida sem integração do contraditório é nula no caso do necessário, tá? Ineficaz em relação a outros casos. Em regra, no litisconsorte, serão consideradas pessoas, né? Parte adversa, exceto no caso do unitário, em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas podem beneficiar.
O facultativo, eles são partes independentes. Agora, no unitário, que é em tese o necessário, né, não prejudica, né, não pode ser prejudicado o ato de um, mas se for para beneficiar, sim. Então, há um réu casado, não contesta a ação, o outro vai lá e contesta, pronto, beneficiou, né, não vai dar revelia. Tá? E multitudinário refere-se ao litisconsórcio facultativo. Né? Facultativo, isso é. Pode, se dificultar a defesa, o juiz pode mandar desmembrá-lo. Basicamente é isso. Ó, outro tema importante, então, dentro dos sujeitos de processo, litisconsórcio, gente, gravem, especialmente o necessário, o unitário, né, essa ligação entre um e o outro, o simples e o facultativo. Tá bom? Isso aqui é importante. Além do litisconsórcio, um tema também interessante é o ingresso de um terceiro no processo, que são chamadas intervenções de terceiros, né? Que a gente tem. Bom, nas intervenções de terceiros, a gente tem aqui terceiros que entram no processo porque eles são chamados ao processo, a participar desse processo de forma obrigatória ou facultativa, tá? Ou facultativa. Então, o terceiro, ele vai entrar no processo dessa maneira, provocado ou não. Nós temos 5 espécies, né? Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração, amicus curiae, os fundamentos, né? Terceiros que sofrem as consequências, né? Então, eles entram no processo. Aí, ó, as classificações são espontâneas, como a gente falou, ou provocadas, tá? Ou seja, o terceiro entra de forma provocada. Essas espécies aqui, a gente já falou bastante sobre elas, né? Mas assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração. Sempre importante vocês saberem disso, tá bom? Em regra, só cabe nos procedimentos com processo de conhecimento, rito comum, tá? Excepcionalmente, o processo de execução cabe ao amicus curiae e incidentes. O juizado, por exemplo, não aceita. Gente, assistência está aí prevista no artigo 119 ao 124. Assistência, ela é é voluntária, né? O assistente entra lá voluntariamente porque ele tem um interesse na causa. A gente tem assistência simples, quando o interesse do assistente lá ele é um interesse fraco, né? Ele tem uma relação direta com a outra parte, né? Por exemplo, um sublocatário que entra lá assistindo o locatário, mas ele não tem uma relação jurídica com o locador, né? Então, é uma relação jurídica fraca com o autor da ação, com o locador. Então, ela é simples, porque ele entra como auxiliar mesmo, tá? Essa assistência simples. Aí ele fica dependente do assistido, né? Mover os atos só se o assistido não promover, que ele pode promover, tá? Já a litisconsocial é como se, está no 124, o assistente fosse obrigatório, né? Assim, a presença. Obrigatório não, é como se ele pudesse ser parte, mas ele não foi porque ele é simplesmente um litisconsórcio facultativo, mas ele tem um interesse direto na causa. Então, imagine condomínio, né, movendo uma ação, os condôminos, olha, a gente vai sofrer as consequências diretas, então a gente poderia ter sido parte, é um litisconsórcio facultativo, e aí ele tem mais poderes, tá? Tem mais poderes ali, certo? É um interesse jurídico mais forte, tá? Se for interesse meramente não efetivo, também não autoriza aí a assistência. Bom, bom, é isso, tá? Os poderes aí, dos que eu já falei com vocês. A outra é a denunciação da lide, né, que está ligada às hipóteses de uma ação de regresso nessas duas situações, quando alguém vendeu um bem, né, e aí perde o bem, quem comprou perde esse bem, por conta de uma sentença judicial, que é a evicção, ele aciona quem lhe vendeu o bem. Eu estou movendo uma ação contra uma pessoa que comprou um bem, um terceiro, e eu tenho uma sentença lá, houve uma evicção, eu tenho uma sentença e estou cobrando. Aí essa outra parte vai, né, e aciona, né, quem lhe vendeu. E também aqui, quando
tiver obrigado por ler o contrato. Aqui está ligado muito a contratos de seguro, né, por exemplo. Tá? É a indenização da lide ali. É uma demanda incidente, né, entre denunciante e denunciado, né, regressiva, eventual, porque se o denunciado lá, que é o réu, denunciante, que é o réu, perder, ganhar a causa, perde o sentido da denunciação. É uma ação antecipada. Bom, denunciação da lide é um tema, né, complexo, mas basicamente é isso. O chamamento ao processo também está ligado a um direito de regresso, é uma intervenção coercitiva, né? O chamamento haverá uma formação do consórcio passivo ulterior, que estão ligados a questões de solidariedade, tá? Aqui o do afiançado, no caso em que o fiador for réu, né? A pessoa lá fez uma fiança, aí ela chama o fiador. E quando tem vários fiadores, a ação é proposta somente contra um. É uma questão de solidariedade, né? E toda vez que houver dívidas solidárias. Aqui, o chamamento é exclusivo do réu, a denunciação pode ser do autor ou do réu, coisa que a gente vê pouco, né, no caso de autores. Bom, a desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema muito ligado, né, a direito empresarial, né, que a gente já falou bastante com vocês lá, empresarial. Então é isso, tá bom? Ou seja, né, o sócio que vai responder pela pessoa jurídica, está previsto aí no artigo 133, e o amicus curiae, que é o amigo da corte. Então, relembrando aí essas intervenções de terceiro. Feito? Para a gente ir aí mais uma vez, né, para nossas, como aqui, então, gente, agora deixa eu procurar aqui outro tema para a gente falar com vocês. Depois dos sujeitos processuais, eu vou passar aqui para vocês sobre os atos processuais, tá? Vamos tratar de atos processuais agora. Por quê? Porque vai ser um tema também que eu acho interessante, né, vocês conhecerem, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui agora com atos processuais. Ah, por que que não está aparecendo aqui? Não é engraçado. Ah, não, está aqui embaixo. Atos processuais. Bom, esse é um tema extremamente importante, né? E de a gente fechar aqui os nossos estudos, tá? É um tema relacionado à forma, né? Lugar dos atos processuais, comunicação dos atos processuais. Citação, intimação. É isso, né? Ato processual já tem os conceitos, não vou ficar entrando muito, né? Diz aí Constituição, conservação, modificação, atos do juiz das partes, né? Ó, o que que é uma sentença? Está aqui no 203, né? O juiz extingue o processo fundamento 485, 487, já falei uns com vocês. Decisão interlocutória. Os principais atos processuais praticados pelos juízes, né? Sentença e decisão interlocutória, tá? Ele não resolve o processo, e sim uma questão incidente. Despachos, né? Não tem muita finalidade, assim, não é que finalidade, é um ato praticado pelo juiz, mas não tem nenhuma consequência para o processo, tá? Acórdão e julgamento proferido pelos tribunais. É isso. Sentença pode ser com mérito, né? Sem mérito. O 485 é uma sentença sem mérito, as hipóteses do 485, 487, sentença com mérito, tá? Decisão interlocutória é isso, quando o juiz defere uma questão importante no processo e não extingue o processo. Auxiliares, né, escrivão, está ali. Enfim, praticam atos processuais, né, assim como os advogados. Ó, sobre a forma do ato processual, em tese, ela é livre, né, exceto quando a lei exigir uma forma específica. Os atos são públicos também, eu falo sobre isso. Negócio jurídico processual, aqui é interessante, autocomposição. Em regra, são praticados de 6 às 20 horas, excepcionalmente, o parágrafo 2º desse artigo 202 diz que, ó, independentemente de autorização, citação, intimação, penhora, podem ser realizados no período de férias forense, né? Que é o que de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, precisam saber de ato processual horário, podem ser praticados, essa é a exceção.
comum oficial de justiça citar, né, fora desses horários. Prática eletrônica, né, não tem muito problema. As férias forense, né, podem praticar atos processuais, não podem, mas tutela de urgência é possível, também para citação e intimação também. E durante as férias forenses de 20 de dezembro a 20 de janeiro, procedimentos de jurisdição voluntária, ação de alimentos, tutelas de urgência também podem tramitar. Aí eu falo isso aí para vocês. Há uma suspensão dos prazos durante as férias forenses. Tá? O lugar, em regra, os atos processuais serão praticados na sede do juízo, né? Esse aqui é o local apropriado para a prática dos atos processuais. Então, também não tem maiores dificuldades. Gente, prazo que é importante, né? Saber a contagem, aquela regrinha, objeto até aí da ECO, a gente tem ali, né? Os prazos contados em dias e tudo mais, são dias úteis, tá? Princípios, que a gente já falou também, sobre preclusão, a contagem aqui, né? Regra é dias úteis quando os prazos forem dias, tá bom? E outra regra importante é, salvo disposição em contrário, fixação do termo inicial do prazo, ele exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. O dia do começo, né, ele é considerado o dia da publicação. Então, é isso. Dia da publicação, quando é publicado no Diário da Justiça Eletrônica, publicou, você exclui esse dia, né, e passa a contar o dia útil seguinte. Se o dia útil seguinte não for, tiver expediente, vai para o dia subsequente. O vencimento é no dia do seu fim mesmo, exceto se ele cair também, dia que não tem expediente, vai ser para o próximo dia útil que tem expediente. Também 231 tem uma contagem de prazos, né? Que é da data da juntada, dos autos do mandado cumprido, que a gente falou bastante sobre isso. Sobre a contagem dos prazos, né? São os dois. Os dois, tá? 224, né? Que fala aí quando é publicado no Diário da Justiça Eletrônica e quando é praticado um ato, né, por oficial de justiça, formas de citação, a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. Tá? Os prazos são suspensos, né, durante as férias forenses, diferente de interrupção. Tá bom? Basicamente é isso. Agora, um tema muito importante dentro do processo, né, é a citação, que é o ato de chamar o réu, né, o processo vinculando, né, ao processo, criando ali, então, relação jurídica processual, tá? A citação tem que ser válida na pessoa, né, correta, é importantíssimo. E citação direta, né, na própria pessoa, indireta, enfim, a gente falou muito sobre citação, essas espécies ali, vamos tratar um pouquinho dela, tá? Então, ali, ó, a regra hoje geral é por meio eletrônico, né? As pessoas jurídicas precisam se cadastrar, as microempresas e empresas de pequeno porte já são cadastradas automaticamente, tá? A outra modalidade depois da eletrônica é pelo correio, mas tem exceções, né? Ó, são que, por lá, estado da pessoa casado não pode ser feita pelo correio, quando for incapaz, pessoa de direito público também, né? Essa aqui pode ser por eletrônico ou por oficial de justiça. E quando o autor justificar. A citação por oficial de justiça, né? No caso de família, por exemplo, sempre feita, ou quando o autor pedir, né? São os casos aí também do artigo 250, tá bom? E, gente, nós temos também um tipo de situação de citação por oficial de justiça que é com hora certa, né? Se for procurado lá duas vezes e não encontrar, o oficial de justiça dá ele por citado. E também a citação por edital. A citação chefe de secretaria, essa aqui quase que a gente nem vê mais hoje, processo eletrônico. Mas tem. E a edital, né, que é quando for desconhecido ou incerto citando, ignorado ou inacessível. Basicamente isso, tá? Mas a citação por edital, ela é a última situação. Enfim, tá? Tem que ser essa parte aí. Os efeitos da citação torna, né, mesmo sendo o juiz incompetente, litigiosa a coisa, e aí, enfim, a gente vai vendo que essa citação e intimação seguem as mesmas regras de citação. Basicamente, gente, dentro de citação, o que vocês precisam saber é
sobre as regrinhas, né? As espécies, especialmente aquelas em que ela é feita pelo correio ou não, tá? Então, atos processuais era isso. Vamos ver aqui agora, a gente depois disso passamos para a petição inicial, né? E defesas do réu. Para a gente fechar a nossa revisão aqui, eu também acho que está até suficiente, né? A gente vai, na verdade, tratar mais sobre temas recentes, esse aqui que nós falamos, né? Fase de saneamento, enfim, a petição inicial, mas eu não vou me ater muito mais a isso não, que a gente já falou bastante, e eu acredito que vocês estejam com essa matéria mais fresca na cabeça, né? Achei interessante frisar lá na competência, tá? Petição inicial, né, gente? Artigo 319, os requisitos, falamos bastante sobre isso, tá? Então, o juízo e a competência, aos sujeitos do processo aí, né? Caso aí de desconsortes, intervenção de terceiros, a causa de pedir é o fato e fundamento jurídico, né? Falamos bastante o pedido, que é muito importante, o mérito, né? O objeto da causa. Pedido tem que ser claro, coerente, certo. Excepcionalmente pode ser um pedido, né, indeterminado, pedido genérico, né? Essas modalidades aqui. Tem aqui os exemplos para vocês, pedidos alternativos também que podem existir, né? Divisíveis. É isso, tá, gente? Valor da causa, que é sempre importante, no artigo 292, toda petição inicial tem que ter o valor da causa. Eu não vou meter muito isso aqui, né? As provas, enfim, são os requisitos. A emenda, né? Se faltar algum requisito, o juiz manda emendar sob pena de indeferimento. Agora, o juiz pode indeferir de forma direta, nas hipóteses do 330, sem mandar emendar. E nós temos também possibilidade de editar até, antes de citar o réu, se o réu for citado, só com a sua concordância, né? Apresentar a defesa. Até o saneamento do processo é possível. É procedência eliminado o pedido. O juiz vai julgar o mérito aqui do 487 nessas hipóteses. Sobre defesas do réu, a gente tem contestação, reconvenção, né? A contestação é uma defesa direta e indireta do mérito, né? Lembra que nós falamos isso, e tem as preliminares também, contestação, que são essas aí que estão previstas no 337, são matérias processuais, tá? Requisito aí da contestação, impugnar tudo, né? Princípio do ônus da impugnação, o réu tem que manifestar sobre todos os pedidos do autor, né? Excepcionalmente na hipótese do 342 surgir fatos novos, e também nós temos o princípio da eventualidade, né? Que está aqui, ó. Tem que ter, para ter todas as suas defesas de uma vez só, né? O princípio da eventualidade é que é necessário aqui, ó, 336, o réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, tá? Então é isso aqui. Requisito, né, da petição, a reconvenção que é o contra-ataque, tá, gente? Gente, basicamente é isso. A gente, a convenção pedido contraposto, esse contra-ataque, falamos isso recentemente. Lembrando da revelia, tá? Esse ato, fato processual aí, é a falta de defesa. Uma coisa é a revelia, outra coisa é o efeito da revelia. Se o juiz aplicar o efeito, há uma presunção de veracidade contra o réu, né? Ou melhor, favorável ao autor. Então, esse é o efeito que a revelia causa. No caso, a revelia, os prazos contra o réu revel fluem sem ser intimados, né? Salvo se ele tiver advogado depois constituído, se ele entrar no processo. Preclusão em desfavor do réu e a possibilidade de julgamento antecipado da causa. Tá? Não vai produzir efeito nessas hipóteses, pluralidade de réus, litígio versar sobre direitos disponíveis. Falamos muito sobre isso. E, por fim, fase de saneamento do processo, né? Eu expliquei isso depois, para a gente fechar a nossa revisão, depois que o réu apresentou contestação, o juiz tem que movimentar o processo. Né? O impulso oficial, ele dá um impulso oficial, ele é provocado, depois ele dá um impulso oficial. Aí ele toma algumas providências. Né? Saber se, por exemplo, não teve revelia, ou melhor, se não teve defesa, mas não dá para incidir a revelia, ele manda o autor especificar provas para ele seguir com o processo. Tá?
o réu também pode até produzir provas, né? Se ele entrar no processo. Se o réu contestou e alegou um fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, que é a defesa indireta, aí abre-se 15 dias para o autor manifestar. Também, se o réu alegou preliminares, o autor também vai manifestar. Aí depois o juiz vai verificar se ele pode fazer o julgamento conforme o estado do processo e se é hipótese, né, dele extinguir o processo com base no 485 e 487, né, se não tiver, ele vai seguir, ou se foi aplicado o efeito da revelia, por exemplo, e pode julgar antecipadamente o mérito, ou se for o caso só de prova documental, e pode até julgar parcialmente, né, se já tem algum pedido que é incontroverso, né, a justiça tem que ter controvérsia, ou de acordo com 355, né? Nessas hipóteses aqui também, ele pode até fazer, por exemplo, em relação a algum pedido, um julgamento parcial, né? Certo? E aí, gente, é isso, né? Se ele não faz a extinção do processo, né, não julga o processo no estado que ele está, ele vai para a fase de sanear o processo, né? Delimitar questões de fato, sanear essa organização que ele faz do processo, né? Eu falei bastante sobre isso com vocês. Então, se for o caso, ele vai sanear, delimitar ali o ônus da prova, questões relevantes para o mérito, né? Designar a audiência, se for o caso. Tá? Então, ele fala o que ele vai analisar ali, onde vai recair as questões de fato, atividade probatória e as questões de mérito relevantes para ele fazer o julgamento. Ele dá um despacho nesse sentido. É nessa parte aqui também, antes um pouquinho, né? Ele manda as partes dizerem quais são as provas que elas vão produzir, né? E aí ele defere prova testemunhal, ele marca prazo, né? Prazo máximo 15 dias para apresentar testemunhas. Aqui tem um número máximo, a gente vai estudar isso depois. Se for prova pericial também, aqui ele já define, defere e, né, nomeia o perito, tá? E falamos aí da audiência de instrução e julgamento, né? Que faz parte de outro tema, mas está aqui. Enfim, gente, a gente encerra aqui a nossa revisão. Eu foquei mais até nas matérias iniciais, né, já que a matéria é toda, então foquei mais lá na matéria inicial, tá bom? Espero que todos consigam fazer uma boa avaliação, né, consigam as notas que precisam, e é isso, tá? Aproveitem bastante a revisão. Um grande abraço a todos e nos vemos aí no dia 30. Vou encerrar aqui, tá bom? Um grande abraço. Só guardar um minutinho aqui para a gente encerrar e a gente fecha então essa revisão desde o início do semestre, né? Agradeço aí a presença de vocês. Eu sei que o processo não é uma matéria fácil, principalmente para quem não tem a prática, né? O processo depende muito de prática. Importante vocês praticarem. Quando vocês estiverem exercendo ali, praticando, vocês vão ter muita facilidade, né? Vão entender com mais facilidade isso que eu estou falando com vocês. Bom, um grande abraço a todos.